Nogueira com o pastor Silas Malafaia. O que está na pauta desse duelo, Raniele Veloso? Duelo pesado, hein, Ananias? Peso pesado, de fato. Olha, tá na pauta a vaga no STF, que está em aberto, e ontem, como eu antecipei aqui, o ministro Ricardo Lewandowski deveria decidir, e decidiu que é uma questão interna corporis do próprio Senado que deve aí tomar a decisão, se vai sabatinar ou não. Amanhã vai fazer 3 meses já de espera de André Mendonça. Enquanto isso, o pastor Silas Malafaia, que está aí revoltado com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, ele postou um vídeo nas suas redes sociais falando que tem muito o que reclamar de Ciro Nogueira como o número 2, praticamente, do presidente Jair Bolsonaro. Ele não está honrando esse posto. Vamos ver. Como é que pode, gente? A Folha de São Paulo dizendo que Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos mais importantes cargos políticos, vai jantar com Renan Calheiros, o cara que quer destruir Bolsonaro por interesses políticos, cujo filho, governador de Alagoas, recebeu mais de 500 milhões e ele está protegendo os corruptos que receberam bilhões para combater a pandemia e fazendo uma CPI da safadeza? Como é que é isso? Bem, se o senhor Ciro Nogueira não foi jantar com ele, e se o senhor Ciro Nogueira é a favor da indicação de André Mendonça, convoque a imprensa. Não é para mim, não. O senhor é obrigado a vir a público dar uma satisfação. E o senador Ciro, ministro Ciro Nogueira, não foi a público, mas o público perguntou e ele foi curto e grosso. Vamos escutar. Aguardar, eu não estou entendendo. Eu acho que eu sou um auxiliar do presidente da República e todas as suas determinações serão cumpridas sempre. Eu acho que falta informação a esse pastor sobre a nossa atuação. Será que o pastor Silas Malafaia está desinformado? Foi isso que o ministro falou, porque ontem eu citei aqui o nome tanto de Ciro, como de Flávia Arruda, como de Fábio Faria, ministro das Comunicações, que teriam aí pensado em um outro nome, já que André Mendonça está emperrado no Senado, como, por exemplo, do Alexandre Cordeiro, seria um outro nome. Mas o ministro disse que defende, sim, aquilo que Bolsonaro indicou. E Silas Malafaia cobra ali, de fato, uma posição do presidente, porque ele se comprometeu em nomear, em indicar um nome terrivelmente evangélico. Então, ele disse o seguinte: não é a gente que está indicando, não são os líderes religiosos, mas o presidente vai perguntar para a gente se esse nome, sim, é um terrivelmente evangélico, e a gente vai dizer sim ou não. No caso, é André Mendonça e ponto, eles não querem abrir mão disso. Olha, Rani, desde a confirmação de Ciro Nogueira na pasta da Casa Civil, essa ala bolsonarista, mais radical na defesa do presidente, cobra posturas radicais também do ministro Ciro Nogueira. No entanto, ele é da política, ele tem no diálogo a sua principal ferramenta de atuação e conversa, sim, com todos. Seria fugir do perfil Ciro Nogueira, ter posturas que impedissem, por exemplo, um diálogo, uma conversa com o Senado Federal, com representantes daquela casa. Certamente, Ciro disse, até na sua resposta, olha, eu defendo de forma intransigente os interesses do presidente Bolsonaro, não interessa com quem ele conversa. Na verdade, na conversa, ele certamente vai defender esses interesses do presidente. E com relação... Agora, Ananias... Sim, pois não. Sim, conclua, para não interromper seus raciocínios. Com relação a André Mendonça, nunca se viu uma espera tão grande para apreciação de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, mostrando que as resistências são muitas, são fortes e difíceis até para um político da tamanha experiência do ministro Ciro Nogueira. Agora, Ananias, de fato, há uma resistência para o nome do André Mendonça no Senado, pelo que eu apurei. Muitos senadores, desde o início, tanto no início quanto no meio do processo, eu perguntei, e aí, senador, o
que o senhor acha? Senadores importantes, né? No Senado, eles disseram, olha, se fosse hoje a sabatina, o nome não seria aprovado. Mas tem um senador do Piauí que está otimista pelo nome de André Mendonça. Marcelo Castro, do MDB, já está com um tempo, que semana passada conversei com ele sobre isso, e ele acredita que essa vai ser uma votação tranquila. Basta Davi Alcolumbre pautar na CCJ, que ele vai sim conseguir a aprovação. Então, eu acho que aí o próprio senador Marcelo Castro está torcendo pelo André Mendonça, apesar da situação dele não estar tão fácil no Senado. Olha aí, vamos acompanhar. Olha, Rani, e a CPI quer ouvir mais gente, mais depoimento antes de encerrar os trabalhos? Olha, Ananias, informação quentinha. Acabei de falar com o senador Renan Calheiros, relator da CPI. Eles terminaram a reunião da cúpula, agora há pouco, reunião virtual, e eles decidiram que não vão mais ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e sim o coordenador do CONITEC, da Comissão de Incorporação de Tecnologias ao SUS, coordenador daquela pesquisa, Carlos Carvalho, que ia deliberar sobre os remédios do tratamento precoce, sobre a cloroquina, na semana passada, e que foi interrompida essa votação por ordem do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Eles acreditam que, se fossem ouvir Marcelo Queiroga no dia 18, ia dar mais espaço político para o ministro, que está cada vez menos técnico e mais político, defendendo ali as posições do presidente Jair Bolsonaro. Então, eles acreditam que ia só perder tempo, que ele ia apenas reproduzir ali aquilo que o governo já diz. Já o coordenador da pesquisa, o médico, sim, deve ter informações a contribuir. Por qual motivo que eles não votaram? Por que eles não assumiriam que o kit Covid pode, sim, fazer mal, como todo mundo já sabe? E isso, claro, que se fosse votado e aprovado, iria constar no relatório do senador Renan Calheiros. Então, dia 18, eles vão ouvir a CONITEC às 10 horas e às 17, os representantes de vítimas da Covid. Dia 19 dia 19 apresenta o relatório, dia 20 vota e dia 21 envia para o Ministério Público e PGR. Tá, então, a Rani trazendo o cronograma final da CPI da Covid, vamos acompanhar. Agora, tem um projeto que chama muita atenção, com repercussão grande nos estados, que diz respeito ao ICMS dos combustíveis. Ele vai para a votação, Rani? A expectativa é que fosse a votação amanhã na Câmara dos Deputados. Porém, eu falei tanto com o Ricardo Barros quanto com o líder da oposição, Alessandro Molon, e eles disseram que não há uma confirmação sobre isso. Ricardo Barros disse que não há um texto, não há um consenso. Alessandro Molon se comprometeu com o acordo que ele tinha feito semana passada com o presidente Arthur Lira e disse que tudo indica que vai à votação, que eles não vão obstruir. Foi esse o acordo feito. Agora, se passa ou não, já é uma complicação, porque esse projeto, Ananias, prevê uma alíquota baseada no cálculo dos últimos 2 anos do ICMS sobre os combustíveis. A intenção de Lira é baixar o preço nas bombas em 8%. Porém, vai baixar agora e daqui a 2 anos, que a gasolina já chega aí a R$ 7,00 em alguns estados, vai aumentar. Então, não é uma solução, seria apenas um paliativo, e um paliativo que demoraria, né? Se, por exemplo, os combustíveis baixassem, demoraria também o consumidor sentir efeito. Então, o que eu fiquei sabendo de um deputado é que esse projeto, de fato, não resolve, porque a culpa da alta dos combustíveis não é dos governadores, não é do ICMS, e sim da política de preços da Petrobras. Então, portanto, sem consenso, mas Arthur Lira quer pautar. Segue-se buscando um culpado, quem tem culpa. Enquanto isso, a população paga gasolina mais de R$ 7,00. Agora, Juliana, coloca o pleno aí para mim, por favor, porque tem um tópico aqui da Raniele que é uma resposta para você, viu, Ari? Resposta para o Ari, ele que trouxe aqui para a gente ontem. A culpa é da imprensa. A culpa é da imprensa. Margarete Coelho. Margarete Coelho na disputa para o governo do estado, uma opção da oposição. E aí a Rani foi atrás, fez a apuração e trouxe inclusive repercussões, Rani. Repercussão e do ex-prefeito Silvio Mendes, com quem eu conversei hoje pela manhã, logo cedo,
E ele falou o seguinte, olha, a deputada Margarete Coelho participou da reunião ontem com a gente, ela poderia ocupar qualquer cargo por conta, né, do currículo dela, por conta da competência política dela e trajetória, mas ela deve concorrer à Câmara dos Deputados. Então, eu entendi que ele primeiro fez o elogio para depois